E aí, eu sou Abner Santana, esse é o vlog 338. Hoje eu vou falar um pouco aí sobre BCA, que é um suplementos que eu utilizo e tem bastante polêmica sobre esse suplemento. Mas antes de falar especificamente dele, hoje eu fiz um treino de 14 quilômetros aí, correndo na casa de 4,20, fiz 10 quilômetros para 4,15 e depois finalizei mais 4 quilômetros a 4,35 para desaquecer. Treino bem solto, bem tranquilo, tá bem úmido hoje, choveu a madrugada toda, tá 90% de umidade, então tô todo ensopado já e louco para tomar um banho. Bem, o BCA é um suplemento que eu acho que eu utilizo já faz uns 3 anos e vira e mexe eu me deparo com algum artigo que fala que esse suplemento não funciona, que esse suplemento não tem nenhuma comprovação científica e realmente existem poucos estudos dele. Eu vou deixar alguns artigos e estudos que eu consegui encontrar e que eu já li e que eu acho legais e que falam a respeito aí do BCA, principalmente envolvendo a endurance e corrida. Vou deixar na descrição, então dá uma olhada aí se você tiver interesse e quiser saber um pouco mais sobre esse suplemento. E apesar de todo mundo falar que ele não funciona, todo mundo não, a grande maioria das pessoas dizer que ele não funciona, eu vejo o resultado no meu uso e eu utilizo ele já faz um bom tempo e sempre que eu deixei de utilizar ele eu senti diferença e principalmente na minha recuperação e na minha dor tardia. Então, como eu utilizo esse suplemento? Normalmente, antes de passar no nutricionista, eu utilizava ele de forma, eu tomava a dose indicada lá pelo produto uma vez ao dia. Mas com o nutricionista, o que ele fez? Ele fracionou essa dose em várias etapas do meu dia. Então eu tomo BCA no pré-treino, que é meu café da manhã normalmente, após o treino e à noite, na hora de dormir, antes de dormir, onde eu tomo vitamina, tomo algumas outras coisas. Então, qual que foi a solução aí de fracionar isso e qual a diferença que eu senti? A gente usa antes, no pré-treino, para que o BCA? Para ele ajudar a gente a retardar a fadiga muscular. Então é algo que você pode até utilizar durante o treino. Tem atletas de ultramaratona que utilizam o BCA durante a corrida, porque ela evita que seu músculo sinta uma fadiga mais rápida, então ele dá uma retardada. Tem um outro suplemento baratinho que eu também quero falar sobre ele, que faz esse papel. Então o BCA ele meio que mascara essa fadiga e ele segura isso para você não sentir de uma vez. Então uma boa coisa, principalmente quando você está correndo forte e longas distâncias. Então funciona desse caso e é onde eu sinto uma boa diferença. Quando eu utilizo como pré-treino, eu sinto essa diferença, ele retarda a minha fadiga e ele me deixa mais inteiro durante o treino. E depois no pós-treino, para ele me ajudar na recuperação e também aliviar um pouco a minha dor tardia. Então quando eu utilizo no pós-treino, eu sinto essa diferença. E aí à noite é realmente para me ajudar na recuperação e aí recuperar a minha estrutura muscular. Então é dessa forma que eu utilizo o BCA. O ideal é você procurar um nutricionista para que ele coloque a quantidade certa que você precisa do BCA no seu organismo, que você precisa bater durante o dia. Porque as pessoas às vezes falam que esse suplemento não funciona e porque é bobagem e é gastar dinheiro à toa utilizar esse suplemento. Porque esse suplemento, esses aminoácidos, que é a leucina, a isoleucina e a valina, você encontra na alimentação, você encontra aí na maioria das proteínas, e se você é uma pessoa que faz uso de whey, existe BCA no whey naturalmente. Então, algumas pessoas acham tolice fazer uso do BCA. E pode até que seja uma perca de dinheiro aí, vamos dizer, se você não é um atleta que está em alta performance, que está fazendo um trabalho intenso. O que eu quero dizer com isso? Porque você, às vezes, vai ter a carga essencial e necessária do BCA. Mas no meu caso, vai faltar por conta do volume de treinamento que eu faço, pela quantidade do treinamento. Então eu não consigo suprir isso só com alimentação. Para você ter ideia mais ou menos daí de uma coisa louca que seria, um peito de frango inteiro tem 3 gramas de BCA. Então é pouca coisa para uma quantidade enorme de carne que eu teria que estar comendo para ingerir isso, quando em 2 cápsulas eu consigo ter essa quantidade. Então é nesse quesito que começa a ficar apertada a coisa. Então se você é um atleta que tem um alto volume, que tem uma alta intensidade de treinamento, que treina várias vezes durante a semana, várias vezes ao dia, e aí você faz a utilização do BCA, que eu acredito que vai ter um bom resultado e você vai sentir a diferença. E na minha opinião, como tudo que eu já falei por aqui, testa, experimenta e vê se funciona e vê se gera algum resultado para você, que eu acho mais importante. Então essa é a minha opinião sobre o BCA e é assim que eu utilizo e para mim
faz muita diferença, então sempre estou utilizando e não deixo faltar, porque toda vez que eu deixei de utilizar, eu senti a diferença e senti a coisa ficar mais difícil. Então, para mim é um dos suplementos essenciais aí. Eu quero falar de tudo que eu estou tomando, de tudo que eu ingiro habitualmente, diariamente, para que você tenha uma ideia e que talvez você possa encontrar algo que te auxilie a ter uma melhor condição na corrida e que te auxilie na sua recuperação também. Beleza? Um abraço e fui. E qualquer dúvida deixa nos comentários aí que eu dou uma perguntada pro meu nutricionista, porque eu não sou nutricionista, mas eu dou pitaco, beleza? Um abraço e fui.